Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular no Ceará. E esta é mais uma videoaula respondendo os questionamentos, desfazendo os mitos a respeito de missões. E continuando com a nossa série de tutoriais, apresentando materiais que nos ajudarão a ganhar vidas para Jesus através das células, através dos pequenos grupos, hoje nós vamos apresentar um material chamado Missões Começa em Casa. Então, antes de mais nada, é importante nós falarmos que não se trata simplesmente de apresentação de materiais com objetivo de venda, mas há um propósito nisso. E o propósito é que, de fato, o projeto ele possa ser implantado, ele possa ser colocado em prática, para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo possa verdadeiramente ter ferramentas úteis que ajudem na grande colheita dos últimos tempos, tá certo? Então, está aqui a nossa projeção, onde vai facilitar o seu entendimento a respeito desse material que está abençoando muitas vidas e muitas famílias, chamado Missões Começa em Casa, tá bom? Então, vamos dar início aqui a partir de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5 ao 9, que diz o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então veja, desde o início, né, da história de Deus na humanidade, já ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver que é da vontade do Senhor que a família ela se reúna dentro de casa para adorar ao Senhor, que a família se reúna dentro de casa para buscar o conhecimento na palavra do Senhor, para meditarem juntos na lei do Senhor. E esta é uma responsabilidade principalmente dos pais, né? Para que realmente possam estar ensinando seus filhos o temor do Senhor. Os homens, diz respeito a ser sacerdote do seu lar, eles têm a responsabilidade espiritual de cuidar realmente da sua família, de pastorear a sua família. É lógico que numa família onde o pai ainda não é cristão ou ele está ausente, nada impede de que a mãe ela assuma essa responsabilidade, tá? E é exatamente pensando nesse mandamento bíblico de ensinar a nossa família, de pastorear a nossa casa, que a Secretaria-Geral de Missões criou esse material chamado Missões Começa em Casa, exatamente para incentivar a realização do culto doméstico. A negligência para com o culto doméstico tem esfriado espiritualmente as famílias cristãs. A comunhão que deveria ser intensa no lar é substituída hoje pela televisão, pela internet e diversas outras distrações que tiram o foco realmente da família em adorar a Deus dentro de casa. E é por isso que nós precisamos voltar a meditar na palavra de Deus para que nós não venhamos abrir mão de determinados princípios. Então, a nossa casa ela vai estar defendida dos ataques malignos, a nossa família ela vai estar protegida dos ataques malignos quando nós passarmos a organizar o culto doméstico, quando verdadeiramente nós possamos organizar a adoração ao Senhor dentro de nossa própria casa com os nossos familiares. E aí nós vamos ter a possibilidade, através do culto doméstico, de abençoar aqueles que já são cristãos, mas também vai ter a oportunidade de ganhar os não cristãos. Esse é o objetivo do Missões Começa em Casa. A família cristã ela já vai começar a ser envolvida em missões a partir do seu próprio lar. Vai ser incentivada a interceder por missões, a conhecer um pouco mais da obra missionária, e aqueles da mesma família, que moram sobre o mesmo teto, que ainda não conhecem a Jesus, eles poderão ser alcançados através do culto doméstico, através da nossa mobilização dentro do lar para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós realizamos o culto doméstico, nós temos diversas bênçãos que vêm sobre a nossa casa e sobre a nossa família.
Algumas delas, por exemplo, nós poderíamos citar aqui. Primeiro, o culto doméstico vai fortalecer os laços familiares. A família vai ter a oportunidade de compartilhar, a família vai ter a oportunidade de abrir o coração, de um estar ajudando ao outro nas dificuldades que acontecem no dia a dia. O culto doméstico também vai fazer com que a família esteja se santificando na presença do Senhor e possa estar buscando a proteção do Senhor contra os dardos inflamados do maligno. E outra bênção do culto doméstico é que a nossa família acaba se tornando uma família mais piedosa, que de fato está com o coração disposto a servir ao Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho o material do Missões Começa em Casa, como que ele funciona. Nós vamos ver que são 24 roteiros, 24 cultos programados. Muitas pessoas querem ganhar as suas famílias para Jesus ou querem ensinar algo da palavra de Deus para a sua família, mas não sabem por onde começar, não sabem como fazer. Então, aqui um material muito bacana, um material muito gostoso de se utilizar, onde vai dar um norte para que a gente possa realmente cumprir o nosso sacerdócio dentro do nosso lar. Então, o que é o Missões Começa em Casa? Vamos entender o que é esse projeto. É um programa que tem como propósito levar as famílias a engajar-se em missões, a fim de experimentar o mover de Deus, primeiramente dentro de seu próprio lar. Através de reuniões semanais, o líder da casa conduzirá o culto doméstico de acordo com os temas que já estão propostos no manual. Então, a ideia é que, uma vez por semana, a família esteja se reunindo, né? É bom que se defina um dia e um horário fixo, para que, de fato, entre na agenda, para que da família, entre na rotina familiar e que se tenha a percepção de toda a família de que é verdadeiramente um compromisso. Não é simplesmente uma onda, um oba-oba, mas existe um compromisso a respeito. Então, uma vez por semana, naquele mesmo horário, a equipe vai se reunir, né, para ter reuniões em média de 40 minutos a 1 hora, para juntos estarem adorando ao Senhor dentro de seu lar. Então, o programa ele visa levar os membros da família a orar uns pelos outros, compartilhar experiências de orações respondidas e aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia, né? É a questão do pastoreio, de nós estarmos cuidando da nossa família e não só estudando palavras, mas sendo exemplo no dia a dia, tá certo? A base de todo esse material ele está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, onde Jesus ele fala sobre a casa edificada sobre a rocha. Para que a nossa família venha ser uma família abençoada, a nossa casa precisa realmente estar edificada na rocha, que é a palavra de Deus, né? Jesus disse que a casa edificada sobre a rocha é exatamente aquele coração que ouve a palavra do Senhor e pratica no seu dia a dia, tá certo? Como que funciona a estrutura das reuniões? Você vai ver que as reuniões não são nada complicadas de realizar. São realmente uma programação simples para que toda a família possa ter acesso a realizar. Pra você ter uma ideia, inclusive, até crianças têm realizado essas reuniões com seus pais dentro de casa, quando seus pais não são cristãos. Então, cada capítulo está estruturado da seguinte maneira. Vai ter o tema. O que é o tema? É o assunto que a família vai estudar naquela semana, tá certo? Tem um outro tópico do capítulo que é chamado a rocha. O que é esse tópico chamado a rocha? É o versículo da semana, né? Deixa eu abrir aqui, por exemplo, em uma das lições, que aí você vai poder visualizar no próprio livro o que nós estamos falando, tá certo? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter o tema, tá? Aqui nós vamos ter o tema, e aqui nós vamos ter a lacuna, a rocha, aqui embaixo, né, para você visualizar aí, né, que é exatamente o versículo bíblico relativo à lição da semana, tá certo? E aí nós temos uma outra lacuna aqui, um outro tópico na mesma lição, chamado Construindo Juntos, que é o desenvolvimento do tema e comentários a respeito do assunto. Você vai ver aqui na diagramação do livro, vai ter o tema, com uma pequena introdução, a rocha, que é o versículo, né? E aqui, na outra página, você vai poder ver esse tópico na mesma lição, chamado Construindo Juntos, que é para desenvolver o tema. E tem um dos outros tópicos, Mãos à Obra, que vai ter na mesma lição, que é o quê? São dicas e tarefas para a família realizar. É uma dinâmica para a família realizar juntas durante a semana, diz respeito ao seu devocional, diz respeito à sua vida com Deus, né? Outro tópico
da mesma lição vai ser o tópico ler em família. Está aqui no quadrinho, olha só, para você visualizar, ler em família, né? É o momento de reflexão, é a conclusão da mensagem. É quando a família vai refletir em como aplicar no seu dia a dia os princípios e os ensinamentos que acabaram de receber nessa lição, tá certo? E aí tem o momento edificando com Deus, que é o último tópico da lição. O momento edificando com Deus é o momento de oração, tá? Inclusive, o livro, ele traz alguns tópicos de oração já pré-definidos e, obviamente, que no decorrer da lição, realmente a família vai descobrir tópicos de oração que diz respeito à sua própria realidade, né, quando o Senhor mostrar essa necessidade em cada lição que é apresentada. Então, esse é o objetivo, para que, de fato, seu lar, a sua família, possa estar sendo edificada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, vale lembrar, gente, que nós já temos o volume 1, né? Já temos o volume 2, tá? Porque o projeto Missões Começa em Casa, ele deu tão certo que muitas famílias no Brasil estão sendo abençoadas, temos incontáveis testemunhos, e aí a Secretaria-Geral lançou o kit número 2, né? O livro número 2 com mais 24 roteiros programados para você desfrutar com a sua família. Inclusive, muitos coordenadores de casais estão indicando esse livro para que realmente os casais possam reunir em casa para adorar ao Senhor Jesus Cristo. E como eu falei, esse projeto Missões Começa em Casa, ele tem revolucionado tantas vidas que as pessoas hoje já estenderam ele além do culto doméstico. Tem pessoas que estão fazendo o culto doméstico com ele, mas também tem líderes de células células de casais ou células mistas estão utilizando esse livro exatamente para poder edificar famílias. E também foi lançado, amados, o Missões Começa em Casa Kids, tá certo? Um material muito interessante, bastante colorido, tá? Que vem com diversas lições para que o pai e a mãe, né, possam exatamente estar contando histórias para os seus filhos. A gente sabe que as crianças, elas gostam da arte, da contação de histórias. E é interessante que esse livro, ele conta da realidade das crianças em algum campo missionário, ou até mesmo a história da infância de algum dos nossos missionários que estão espalhados pelos 24 países, né? E é interessante porque o objetivo desse Missões Começa em Casa Kids é que a criança cristã ela já seja envolvida em missões desde cedo, é para que a criança ela possa realmente ter uma experiência de chamado com o Senhor e possa começar a perceber o seu papel no reino, de servir ao Senhor. Aliás, esse é o lema do grupo missionário de criança, né? Salvos para servir, tá certo? Então, o que você vai encontrar nesse livro Missões Começa em Casa Kids? Como eu falei, são contação de histórias, né? Então, cada encontro apresenta uma história sobre crianças que foram acompanhadas pelos nossos missionários no campo transcultural. Tem perguntas para uma reflexão, tá? E você responder junto com a sua criança. E o material também apresenta pedidos de oração pelo país que está sendo apresentado naquela lição, ou pelo povo, e essas crianças que estão sendo apresentadas em cada lição. Tem curiosidades a respeito do campo transcultural, tá? E também encerra com uma atividade para que a criança possa realizar. Então, é um material super didático, é um material aí, ó, que você pode visualizar, um material bastante interessante que você pode usar para os seus filhos, tá bom? Então, Missões Começa em Casa, volume 1, volume 2 e Missões Começa em Casa Kids. É bom lembrar que o projeto é o mesmo, mas os livros são independentes, eles não dependem um do outro, então, de repente, você pode adquirir o manual número 1, mas se você quiser começar já pelo 2, também não tem nenhum problema, tá? Porque não são sequenciais, é apenas a continuidade do projeto para que as famílias continuem sendo abençoadas. Amém? Gostaram da dica?
Então se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar o seu like no nosso vídeo, tá certo? Divulgue o nosso Periscope, flashes ao vivo da missão. Veja também o nosso blog, sempre nós temos uma palavra de Deus que vai orientar a sua vida. Lá no blog temos notícias missionárias também. E também você pode curtir a nossa fanpage no Facebook, Comando Resgatai, tá certo? E lembrando que você pode enviar a sua sugestão de tema, a sua dica, a sua dúvida, para que a gente possa estar gravando um vídeo aula, tá certo? Através dos comentários dos vídeos ou também através do nosso e-mail. Eu vou ficando por aqui e até a próxima videoaula, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!